Passo agora a palavra para a Tamar. A Tamar ela é gerente executiva da Associação Brasileira do Biogás, para que ela faça inicialmente um panorama para a gente, né, de como que está o setor no país e quais são as perspectivas para o futuro. Tamar, com você. Obrigada, Sidney. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Para a Biogás é uma honra estar aqui e poder trazer um pouco de informação de como que está o setor de biogás hoje no Brasil. É uma honra poder participar de Glasgow, né, mesmo daqui, mas estou me sentindo aí. Secretário, uma boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. E acho que eu já posso começar aqui a apresentação. Não sei se onde que eu vou conseguir ver. Pronto. Então a Biogás ela surgiu em 2013. E com a missão aí de representar esse setor, né, congregar informação, ser a fonte de informações e propor políticas públicas, mostrar como que esse setor ele pode se desenvolver e o que a gente realmente precisa para alcançar, então, essas metas, né, como você falou, Sidney, o que a gente precisa para colocar de pé todo esse potencial que a gente tem com biogás aqui no Brasil. E falando rapidamente, então, do Plano ABC, é muito importante ter essas linhas de financiamento que fomentem, né, que façam realmente com que esse potencial saia do papel, que os produtores eles entendam o valor realmente de um projeto de biogás, como que ele pode se beneficiar. E as linhas de financiamento, elas trazem realmente a viabilização desses negócios e o entendimento, né, de como que ele pode realmente trazer novas receitas para o seu negócio. Então, rapidamente, a Biogás hoje a gente tem 80 empresas associadas. Isso mostra como que o setor também evoluiu aqui no Brasil. A Biogás começou com 8 empresas e hoje são mais de 80. Então, a gente tem tecnologia nacional, tem tecnologia importada também, mas tem processos aqui no Brasil e temos diversos fornecedores. A cadeia já está muito eficiente, a gente já tem equipamentos super eficientes aqui no Brasil. Isso mostra como essa indústria ela já cresceu nesses anos e vai crescer ainda mais. O biogás, a gente fala que é economia circular na veia, né? Os critérios ESG, ambiental, social, governança. O biogás ele tem esse poder de transformar os resíduos em energia e também produz o fertilizante que volta para a cadeia de produção da biomassa. Então, nada é perdido, ao contrário, né? Tudo é transformado e a gente está gerando cada vez mais riquezas. Com o biogás, então, aqui no Brasil a gente fala do biogás a partir somente de resíduos e só com os resíduos a gente tem um potencial de produção aí de mais de 120 milhões de metros cúbicos por dia. Isso significa dobrar a produção de gás natural. Então, a gente tem o pré-sal caipira, que é o pré-sal renovável, que a gente pode produzir esse pré-sal apenas com o gás renovável. Então, o biogás ele pode ser utilizado tanto para geração de energia elétrica, energia térmica, e ele pode ser purificado para produzir o combustível, que é o gás, o biometano, que é equivalente ao gás natural, e pode ser utilizado em todas as aplicações industriais, residenciais e como combustível. Então, como eu falei, o Brasil tem um potencial de mais de 120 milhões de metros cúbicos por dia e o setor de proteína animal é o segundo colocado ali, né, em termos de quantidade, somando com a produção agrícola, ultrapassa o setor sucroenergético, mas o setor sucroenergético também com toda a sua potência no agro. Então, a gente vê como o Brasil tem um potencial que é inigualável no mundo. Não tem nenhum país no mundo que tenha esse potencial de produção de biogás, e principalmente quando a gente fala de resíduos. Então, é muito relevante o que a gente tem aqui no Brasil e a gente tem que valorizar, né? Tem que colocar esse potencial de pé. Em termos de equivalência energética, o biogás, então, com todo esse potencial, poderia suprir 35% da demanda de energia elétrica do Brasil, substituir 70% do diesel
e é mais de 4 vezes a demanda de GLP. Então, para a gente mostrar o quanto é relevante, o quanto que a gente tem de riqueza sendo gerada no agro, além de todos os produtos, e que a gente não está aproveitando. Hoje a gente só aproveita 2% desse biogás. E a gente espera, né, Sidney, chegar então a cumprir essa meta e conseguir aproveitar aí pelo menos 30% disso. A gente coloca nas nossas metas ali da biogás, ter uma produção de 30 milhões de metros cúbicos em 2030, então em 10 anos a gente ter pelo menos 30% desse biogás transformado em energia. Esse pré-sal caipira, né, ele está espalhado em todas as regiões do Brasil, principalmente no interior, e vai fazer essa complementação com o gás natural. Então, ele é mais uma fonte de energia renovável que vai complementar o gás. Hoje são 675 plantas no Brasil e a maior parte desse biogás está sendo destinado para gerar energia elétrica. E é importante notar que a gente tem um crescimento de mais de 20% ao ano, então esse setor está crescendo muito, a gente espera um crescimento até maior para esse ano, ainda vamos divulgar esses números, ainda estamos contabilizando, mas a gente espera um crescimento maior e para os próximos anos também. E o que é o biogás na economia de baixo carbono, né? Que é o tema que a gente quer tratar aqui, como que o biogás pode ser parte da solução da redução de emissões e de trazer novas receitas aí para o nosso agro. O biogás ser visto como uma oportunidade para a nossa agricultura reduzir emissões e trazer novas receitas. É muito importante esse dado que mostra que o biogás, o biometano, que ele pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa quando comparado ao diesel em mais de 300%. Isso aqui é depender da forma de produção. Quando a gente fala do biometano, que utiliza o biogás da produção, de resíduos da produção de leite, a gente pode chegar a 300% de redução. Isso quer dizer que a gente está mitigando, né, o biogás está capturando esse carbono. Além de reduzir as emissões, ele está capturando esse carbono, então ele pode, inclusive, fazer exatamente essa complementação com o gás natural, fazer essa transição energética e de uma forma muito mais avançada. O biogás, ele promove, então, essa descarbonização, ele está distribuído no Brasil inteiro, mas ainda é muito pequeno, então acho que é um ponto que a gente quer trazer aqui. Ainda está sendo muito pouco aproveitado, a gente ainda representa aí menos de 1,5% da geração de micro e geração distribuída, mas a gente tem tecnologia, temos recursos, né? A gente quer mostrar que o biogás ele é viável, ele tem tudo para ser mais explorado e a gente tem tecnologia que é eficiente para utilizar esse gás. Esse aqui é um dado da EPE que é interessante a gente trazer, que apesar do investimento inicial de uma usina de biogás ele ser maior do que uma fotovoltaica e uma CGH, quando a gente fala em investimento por geração de energia, ele fica equilibrado, pode ser até mais barato do que uma usina fotovoltaica. E é importante esse dado, porque muitas vezes a gente olha só o CAPEX inicial do projeto, acha que é um projeto caro, né? O biogás ainda está caro, mas a geração de energia com biogás é muito mais alta do que a fotovoltaica, quando a gente fala do fator de capacidade. Então, esse é um dado relevante para a gente mostrar que realmente esses investimentos eles são viáveis e essas linhas de financiamento, elas fazem com que esses investimentos aconteçam também, mas a gente tem pouquíssimos incentivos hoje para o biogás e esses projetos estão saindo, quer dizer, isso mostra que já é uma realidade e que o biogás tem tudo para acontecer. Ainda tem uma expectativa de redução de custos, sim, é uma tecnologia nova, é uma indústria que ainda está crescendo, a gente ainda vê muito espaço para redução de custos, como aconteceu com a solar e a eólica, mas aqui a gente consegue ver que já é competitivo. E o biogás a gente vê como parte da solução de redução de emissões, principalmente das metas agora de metano. O biogás ele tem
potencial de redução de emissões em todos os setores que envolvem as emissões brasileiras. Então, na indústria, com a produção de resíduos, né, com a destinação de resíduos, geração de energia, e na agropecuária. Então, o biogás está totalmente relacionado com todos os setores do Brasil, da nossa indústria. O biogás ele tem, então, um papel fundamental na transição energética e, principalmente, na indústria, nos transportes, que é onde tem uma grande necessidade de redução de emissões, e que isso já está acontecendo. Então, é importante a gente mostrar, né, que o que a COP está trazendo é uma demanda global, uma visão global dessa redução de emissões, e que, ainda que isso não venha pelos governos, que também vai vir, a própria indústria, a sociedade está exigindo isso. Então, os países que vão consumir a nossa carne, eles vão exigir redução de emissões, essa carne mais sustentável, o etanol mais sustentável, a nossa sociedade aqui, as indústrias com metas de redução de emissões já estão fazendo a substituição dos seus combustíveis, comprando veículos movidos a gás e a biometano. Então, isso já está acontecendo. A própria indústria, né, já está demandando por produtos mais sustentáveis e por redução de uso de combustíveis fósseis. Falando rapidamente do mercado de carbono, a biogás é muito favorável à criação do mercado de carbono no Brasil. Estamos com uma discussão importante acontecendo no Congresso brasileiro, que prevê, então, essa implantação de um mercado de carbono para os próximos anos, e é o que realmente vai precificar as externalidades da nossa produção de energia limpa, viabilizar fontes de energia como o biogás e permitir realmente, principalmente, essa valorização de todos os benefícios ambientais das fontes de energia renovável. Esse é o último slide. Então, onde que a gente vê o biogás no Brasil, onde que a biogás enxerga o biogás acontecendo, realmente tendo a maior valorização dos benefícios ambientais, dos benefícios sistêmicos, a gente conseguir competir, na verdade, comparar todas as fontes, e que não seja só uma questão de custos, porque o biogás ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, como eu falei, vai reduzir seus custos aí nos próximos anos, mas os benefícios ambientais e as externalidades ainda estão sendo muito pouco consideradas. Então, a gente vê isso acontecendo, é um movimento que está acontecendo, Glasgow está trazendo isso para a gente agora, como é importante valorizar esses outros lados e esses benefícios ambientais. Acho que é isso. Então, Cisne, eu vou ficar por aqui e estou disponível para a gente responder algumas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Tamar. Parabéns pela apresentação. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se o secretário Fernando quer fazer algum comentário. Talvez, enquanto a Tamar responde a pergunta, o secretário se prepara ali para fazer algum comentário. Tamar, o cenário, né, para os próximos anos de futuro como país, né, crescimento econômico, né, isso tudo vem a reboque uma demanda por carga energética, né, e vocês como representantes, porta-vozes do setor, né, da indústria, de produtores, né, como que o setor está enxergando esse horizonte, pelo menos para daqui 10 anos, como que o setor está se preparando, né? Se o setor está otimista, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ótimo. O setor, acho que nunca esteve tão otimista, e principalmente quando a gente vê essa visão de necessidade de redução de emissões e de como tornar a agricultura mais sustentável. E a demanda vindo das próprias indústrias, que querem produtos mais renováveis, querem substituir seus combustíveis por combustível renovável, querem substituir a sua matriz. Então, essa demanda está vindo também da própria indústria e dos consumidores. E o setor está se preparando já com diversos projetos para entrar em operação. A gente vê uma demanda muito grande pelo biometano,
Então, a gente tem a expectativa aí de chegar a 30 milhões de metros cúbicos por dia em 2030. Parece uma meta ambiciosa, mas a gente vê que é uma meta bem realista e a gente realmente espera que isso vai acontecer, porque os investimentos estão saindo e a gente vê uma demanda realmente muito grande para colocar esses projetos de pé. Excelente, Tamar. Secretário. Sidney, eu tenho pergunta assim. Bem, primeiro fazer uma consideração que cada vez que eu aprendo mais sobre o biogás, mais impressionado eu fico com as potencialidades que ele tem. Enfim, tive a oportunidade de visitar recentemente uma usina de biogás no interior do Paraná. Fiquei muitíssimo impressionado, inclusive pelo serviço ambiental que ele presta no tratamento dos resíduos. E então, eu acho que nada mais oportuno do que falar sobre biogás na COP. E eu tive também a oportunidade de conversar com o pessoal da Biogás, com o presidente Alessandro, com as perspectivas inúmeras que ele já tem, inclusive, plotado de possibilidades assim concretas de expansão do número de usinas no Brasil. Então, é alguma coisa muito concreta e eu acredito que muito em breve a gente vai ter assim, uma profusão de usinas de biogás no Brasil afora. Lembrando que, inclusive, e aí eu fui aprender, que na Alemanha se faz a matéria-prima dedicada, quer dizer, eles plantam milho para usar em biogás na Alemanha. Agora, vocês imaginam a carga de subsídio governamental que a Alemanha põe nesse combustível, enquanto o Brasil pode tratar apenas com resíduos, né? Então, a oportunidade é incrível. Mas eu gostaria de ouvi-la um pouco, Tamar, sobre a questão do hidrogênio verde. E aqui na Europa, como você sabe, a gente só vê carro elétrico e carro híbrido. E me parece que o futuro do carro híbrido vai ser eletricidade com hidrogênio verde ou, enfim, com algum combustível que venha do agro. Como é que você vê isso? Então, Fernando, a gente ainda está num estágio inicial, né? Ainda estamos aí, a gente vê com o biogás e o biometano ainda sendo muito mais desenvolvidos, mas já estamos olhando lá na frente também. O hidrogênio verde é uma realidade que vai vir, vai chegar, e o biogás é uma rota excelente para a produção do hidrogênio verde. O biometano ele pode ser inserido na mesma rota do gás natural, então já usar a mesma infraestrutura existente, mitigar as emissões e já tornar esse processo renovável de uma forma bem simples. Hoje, para quem não sabe, a produção de hidrogênio é principalmente a partir do gás natural. Como o biometano é equivalente ao gás natural, então é drop-in que a gente chama, né? Ele é simplesmente substituir o gás pelo biometano usando exatamente o mesmo processo. E o Brasil, com todo esse potencial, a gente pode produzir biogás, energia elétrica, biometano, o hidrogênio, a amônia verde, que vai começar a ser produzida aí daqui a cerca de 1 ano e meio, 2 anos, e a gente vê isso acontecendo. Assim, o biogás é uma molécula totalmente flexível, que pode dar origem a diversos novos produtos. A gente está só no início.